Legal. Gente, tua aula ela está sendo gravada, tá? Então, o que eu vi numa reportagem na televisão falando que no CEAGESP de São Paulo, eu acredito que até em Sorocaba também, de vários pontos, muitos alimentos estão sendo descartados, jogados fora, indo para o lixo. E em contrapartida, no outro lado da balança, nós temos pessoas que estão precisando de alimentos, né? Escolas, creches, cidades que precisam de doações de alimentos. Aí a pergunta é, por que que essas pessoas estão jogando fora, sendo que tem pessoas que precisam de alimentos? O que vem à cabeça de vocês por que que isso acontece? A falta de logística, né? De comunicação. Tem, Consciência. pode falar, pode falar. Acho que vai muito da falta de consciência também das pessoas. Tem os dois pontos, né? Acho que apareceu uma reportagem falando que pessoas jogando verduras e legumes no lixo, literalmente no lixo, e do outro lado aparecendo escolas e creches precisando de doações. Não estavam necessitados, mas estavam precisando de doações para os próximos períodos. É, uma outra reportagem falou justamente isso, é a logística, é a falta de logística. Muitas vezes, esses lugares que eles estão jogando, descartando, eles não têm o meio de transporte próprio, a logística aqui, ó, o meio de transporte próprio para levar, para deslocar esses alimentos até o destino. Eles não têm essa frota, não tem esse caminhão, por exemplo. E por outro lado, essa escola, vou pegar o exemplo da escola, essa escola que está precisando desses alimentos não tem um transporte próprio que vá até o CEAGESP, por exemplo, para pegar esses alimentos e trazer para a escola. E se tem, quem que vai pagar esse custo? Quem que vai pagar o deslocamento? Quem que vai pagar o transporte? Quem que vai pagar esse frete? Alguém tem que arcar com isso. Então, o CEAGESP fala que ele não pode arcar com o transporte e a escola, estou pegando exemplo, a escola fala que também ela não tem como pagar esse frete, esse custo de transporte. Então, ou seja, fica a logística como um desafio. é, e aí, eu preciso unir o alimento que será descartado com pessoas que precisam de alimento. Eu preciso unir. A logística pode unir, mas quem que vai pagar o transporte? Fica aí uma grande pergunta, um grande desafio de quem vai pagar. E é um desafio grande, é um desafio assim. Opa, caiu um negócio aqui, caiu um livro. É um desafio grande porque a logística, em muitas empresas, ela é vista como custo. Em muitas empresas ela é vista como custo e não como uma vantagem competitiva. Nós temos que sempre entender a logística. Na verdade, todo departamento tem custo. A logística tem custo? Tem, ela também tem custo. Mas também a gente tem que entender que se você souber trabalhar com a logística, ela é uma vantagem competitiva grande em relação à concorrência, muito grande. Tem muitas empresas que não fazem esse trabalho que a gente vai fazer hoje, que é de roteirização de transporte, eles não fazem isso. Então eles gastam muito dinheiro com isso. A logística vira um custo, e não um investimento, e não uma vantagem competitiva. Vamos para o slide aqui. O transporte é uma das mais importantes funções logísticas da empresa. Uma empresa que não tem logística, eu costumo dizer que dois setores principais, primordiais da empresa é o setor da produção. Se não tem uma produção, seja de produto ou de serviço, a empresa não funciona. O principal setor é a produção, associado à logística. Uma boa logística, a empresa funciona. Uma má logística, a empresa vai ter muito gasto, muito custo. Logística, transporte, cadê meu lápis aqui? Representa uma boa parte dos custos logísticos, além de ter um papel fundamental na percepção de valor para o cliente. É comum hoje nós fazer algumas compras online e parece que a nossa percepção de comprar alguma coisa e não ter um produto em mãos faz com que a logística se torne um valor para o cliente. É muito comum a percepção de que a gente acaba de comprar um produto e que a gente espera ou a gente percebe ou queira que no dia seguinte o produto esteja na nossa casa. Essa percepção é muito comum da gente, porque a gente vai, compra e não tem um produto. É estranho isso, né? A gente vai, compra e não tem um produto. É diferente de uma loja física. Você vai, compra e você sai com o produto em mãos. No virtual, na loja virtual, não. Você vai, compra e você não tem o produto em mãos. Então é muito comum a gente ter a percepção de que, no dia seguinte chega.
daqui 2 dias chega o produto. E na verdade não. Às vezes pode demorar uma semana, 10 dias. Isso quando não erra a logística. Eu estou pegando exemplo meu. E já aconteceu de eu comprar um produto nas lojas americanas e eles errarem o trajeto, o roteiro da logística, eles errarem. E a gente fica sabendo, né? Porque dá pra gente rastrear o produto pelo site e a gente vê onde o produto tá. Agora ele tá em tal cidade. Aí depois de lá ele foi para outra cidade que não era para ir. Agora ele volta para a cidade de origem. Então assim, eles erraram. Então a logística ela tem que ter uma vantagem competitiva. O transporte de mercadorias é utilizado para o processo de distribuição do produto. Ó. Vou pegar como exemplo, Maria Eduarda. Você faz muita distribuição do seu produto aí na sua cidade, Maria Eduarda? É mais as pessoas que vêm, né? Pegar aqui direto na loja. Como é que funciona o fornecimento para vocês, matéria-prima A matéria-prima, ou produto acabado? a matéria-prima, ela vem de uma loja lá de Ibiúna, né? No Eles Brasil. mandam entregar aqui. E também há alguns produtos que vêm de Sorocaba. Aí é tudo através de transportadora ou Sedex, né? Que eles mandam. Semente, por exemplo. O PAC também, né? É, Legal, legal. Eu peguei você como exemplo porque a gente às vezes conversa sobre isso, mas legal, bom exemplo. Obrigado pela participação. É, e é justamente isso, gente. Se a empresa não fizer o seu estudo, não fizer a tarefa de casa, né, não fizer a lição de casa, vai perder dinheiro com logística, vai perder dinheiro com transporte também. Só para confirmar, vocês estão enxergando os slides? sim, Estão enxergando o que eu estou rabiscando aqui? sim, tudo Le- certo. Legal, só para confirmar, então. Vamos voltar, então. Você já se perguntou como o transporte pode ser vital para os resultados da empresa? Tem muitas empresas, principalmente empresas que estão é, começando no processo de internacionalização, ou seja, elas querem pegar a empresa e que ela tenha uma visão internacional, uma imagem internacional. Então, elas vão começar depois de negócios fechados, elas vão começar a exportar ou a importar. Às vezes, o produto que eu compro no Brasil, ele pode ser bom, mas você já pesquisou lá fora? Lá fora, às vezes, a médio e a longo prazo, você pode ter um produto mais barato e de melhor qualidade do que no Brasil. Isso acontece bastante. Em empresas que eu já trabalhei, em multinacionais que eu já trabalhei, vou pegar um exemplo. Eu trabalhei na Flextronics. Ela é uma empresa, ela é uma montadora, ela trabalha com carteira de clientes, ela é uma montadora onde ela importa muita coisa, porque no Brasil não tem peça de qualidade barata como tem lá fora, principalmente da China, né? O Sudeste Asiático, China, Singapura, Taiwan, Tailândia, Índia, Japão. Então, esse Sudeste Asiático, ela importa muito de lá porque lá tem qualidade e tem preço acessível. No Brasil, não tem isso daí. Quando eu falo que no Brasil não tem, quando você compra um volume de peças muito grande, acaba que você rateando, dividindo o seu custo entre as peças, acaba sendo mais barato importar do que comprar no Brasil. Então, esse custo logístico tem que ser feito. Então, o transporte ele é vital. E como que eu vou transportar? Aí, como acho que a Maria Eduarda que falou, ah, pode ser por navio, container, pode ser por avião, pode ser por caminhão, ou se for, pode ser por carro, se for uma coisa de uma entrega menor. Pode ser por moto, se for distâncias menores e de repente um documento, um motoboy. Então, é relevante o estudo do transporte para a empresa. O transporte de matéria-prima, de produto em processamento ou produto acabado é um assunto relevante para índices de produtividade, de qualidade, de segurança e principalmente no custo da operação logística. Tudo bem? Eu estou passando aqui os slides. Qualquer dúvida que vocês tenham, é, pode me perguntar, não precisa esperar até o final da aula, fique à vontade em me perguntar, tudo bem? Falando um pouco aqui nesse slide de o objetivo do transporte. Por que que a empresa ela tem que ter transporte? Por que que é necessário ela
fazer o estudo do transporte. A atividade do transporte de materiais faz parte do conjunto de operações e função de movimentação. Então, a função principal do transporte é movimentação de um lugar A para um lugar B. Nossa, que B feio. E tem como objetivo principal garantir que o serviço de transporte seja realizado de modo eficiente e eficaz. Existe diferença de significado de eficiência e de eficaz. Uma pessoa que é eficaz, ela simplesmente cumpre uma tarefa. Ponto. Uma pessoa eficiente é uma pessoa que cumpre a tarefa, mas de maneira econômica, de maneira de otimizar processos logísticos ou processo da produção. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui, a Evelyn está entrando. Tem gente entrando aqui, gente. Para se organizar, falando ainda de transporte, um sistema de transporte é preciso ter uma visão sistêmica que envolva o planejamento. Visão sistêmica é uma visão de rotina, uma visão rotineira. Ou seja, tem começo, tem meio e tem fim. É uma visão rotineira. A visão sistêmica é esse tipo de rotina que a empresa tem, visão de processo. Planejamento da logística. Outra ferramenta importante. Se a gente não planeja a nossa aula, não planeja o nosso dia a dia, não planeja nossas finanças, não planeja a nossa rotina, a nossa logística, a gente vai perder dinheiro com isso. Os fluxos de materiais nas diversas ligações da rede logística tem que ter um planejamento. Então, o que eu sempre aconselho, e sempre fiz isso nas empresas que eu passei e aconselho, é que gaste muito tempo planejando. Gaste muito tempo no planejamento. E depois a execução e o controle sai certo. Então, nós temos aqui 3 etapas principais. Logicamente que tem muito mais etapas, mas a grosso modo nós temos o planejamento, nós temos a execução e nós temos a verificação ou controle. São 3 etapas fundamentais. Se você gastar pouco tempo no planejamento, a execução ela pode sair errada. A chance de dar errado a execução é muito grande. E depois o controle vai sair de uma forma negativa. Não vai sair como você desejou. Então, na etapa do controle, é aquela etapa onde você faz a verificação do que você planejou, se realmente é a expectativa, se realmente aconteceu. Expectativa é realidade. O que eu planejei é a realidade. O que eu planejei aconteceu de fato. Então, é nessa fase que você faz esse controle, que você consegue enxergar isso. Então, o que eu quero dizer é, gaste muito tempo no planejamento, que depois a execução vai sair correta e o controle depois vai sair de forma positiva. Tudo bem? Planejamento da logística. Nível de serviço atual. Planeje esse serviço. Nível de serviço desejado. Toda empresa tem o mínimo de serviço desejado. Todo cliente tem o mínimo de serviço que ele deseja para ser atendido. As características ou parâmetros da composição da carga. Isso é super importante quem trabalha muito com transporte, composição da carga. Gente, desculpe meu rabisco aqui, mas eu adoro fazer isso. Acho que isso daí a gente não se perde nas aulas. Composição da carga. Eu não sei se vocês já viram em rodovias, em ruas, em avenidas é mais difícil, mas em rodovias, escolta de carga, uma carga grande, ou até que em Sorocaba, a gente vai para São Paulo, no Porto de Santos, aquelas pás eólicas que tinha da Texis, sempre tinha carro de escolta na frente e atrás. Antigamente tinha a empresa, como é que chamava aquela empresa? Empresa nacional, tinha a Gerdau, tinha a Bardella. A Bardella era uma empresa que fazia projetos grandes para a Petrobras. Então, a composição da carga era muito grande, eram cargas volumosas, onde nós tínhamos uma carga que ultrapassava o limite de um caminhão lateralmente, então ele acabava ocupando uma pista e meia da rodovia, e era uma carga muito alta, às vezes, ou muito comprida, que precisava de escolta por segurança, tanto da carga quanto das pessoas que passavam na rodovia naquele momento. Então, esse planejamento é importante. Um outro ponto que é importante em relação à composição da carga é essas cargas que elas são chamadas de oversized, ou seja, são cargas acima do limite de volume ou de peso, elas têm um horário específico para trafegar, para transitar. Ela tem um horário específico, ela não pode transitar durante o dia,
tem um limite de horário para ela transitar. Logicamente que ela vai ter um custo de pedágio muito alto, um custo de combustível alto também. Então, esse planejamento tem que ser atento. Os tipos de equipamentos disponíveis, sua característica, capacidade de fabricante, entre outros. Que tipo de equipamento eu vou usar na logística? Se for um equipamento onde o meu transporte vai ser um transporte marítimo, eu vou ter que como é que eu vou chegar no Porto de Santos, ou no Porto de Itajaí, ou no porto lá da Bahia? Como é que eu vou chegar nesse porto? Como que eu vou atravessar o oceano para chegar na Europa, por exemplo? Que tipo de equipamento que eu vou usar? Então, esse planejamento ele tem que ser feito antes. Não adianta fazer planejamento durante a execução, que vai dar errado. Tudo bem? Então, gente, gaste tempo no planejamento, que a chance de sucesso é muito maior. Os sistemas de transporte são pensados como uma parte integrante da cadeia de suprimento. Vamos lembrar um pouco de quando a gente fala de cadeia de suprimento, nós falamos de supply chain. E submete-se ao objetivo de otimização de transporte logístico a um custo reduzido. Se a empresa ela faz um planejamento da cadeia de suprimento, da cadeia logística, ela vai ter em seu processo logístico um custo reduzido, porque ela faz planejamento. No trabalho de roteirização de transporte, aquilo que a gente está fazendo, vamos dizer, eu estou em frente ao Shopping Guatemi Esplanada, e eu quero chegar na faculdade. Se eu pegar o primeiro caminho que me vem à cabeça, talvez, tudo bem? Talvez eu gaste mais tempo e gaste mais dinheiro com isso, porque meu processo logístico não teve planejamento, não houve planejamento nessa rota. Mas se eu fizer um planejamento, parar e pensar, bem, vamos lá, eu tenho três alternativas, onde eu estou até chegar à faculdade de Anhanguera de Sorocaba, eu tenho três alternativas. Qual é a melhor? Qual é o que gasta menos? Qual é o que gasta menos tempo? Então, esse planejamento é essencial para que a empresa tenha o seu custo reduzido. O sistema de transporte deve disponibilizar serviços que superem a expectativa do cliente. É muito comum a gente fazer uma compra online, por exemplo, de um item, e essa compra online está marcando lá no site previsão de chegada, previsão estimada de chegada em até 10 dias. Aí ele marca lá a data que vai chegar. Mas, por algum motivo, ela chega em 3 dias. Opa, vocês vão falar, uau, que legal, superou a expectativa do cliente. Você indica esse serviço? Com certeza você vai indicar. Você indica o site? Com certeza você vai indicar, porque superou a expectativa da logística. Como eu falei anteriormente, a percepção nossa de comprar alguma coisa e não sair com o produto, ela é muito grande. A gente parece que sente falta alguma coisa. Então, se essa logística ela é bem trabalhada, ela é bem estudada, ela é bem planejada, a gente vai receber o produto logo e a gente consegue indicar e favorecer como um bom atendimento, um bom serviço. Gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida com vocês? Quem está me ouvindo? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Eu acredito que acho que falo por todos, né? Tá tudo bem, né? Qualquer dúvida? Legal. Quem não, por algum motivo não está aqui hoje na sala, né, nesse bate-papo, nessa sala virtual, né, na aula ao vivo, vocês podem retransmitir depois que isso vai acontecer toda segunda-feira, das 8h10 às 11 horas, respeitando o horário do intervalo, que a gente vai fazer um break de 20 minutos. Logicamente que eu estaria aqui já antes das 8h10, mas pode ser que até todo mundo entrar, conectar, demore um pouquinho, mas assim, a gente não vai demorar muito para começar a nossa aula, não, é a nossa explicação. Mas vamos seguir aqui então. Olha que números legais aqui que essa pesquisa mostra para a gente. Diversos estudos e pesquisas apontam que os gastos com transporte representam 6% do PIB de um país do tamanho do Brasil. 6% é bastante. E vocês podem ver novamente que logística é gasto. Logística é custo.
Muita gente tem essa visão. E não está errado. O que a gente tem que fazer é redução do custo. O que a gente tem que fazer com a logística é reduzir o custo. Ou, quer dizer, redução do custo e obter vantagem competitiva em relação aos outros, ah, sobre custo, sobre prazo, quando a gente fala de transporte. Não é errado perguntar, quando eu entrei numa empresa chinesa trabalhar, a primeira coisa que o diretor fala, e várias vezes ao dia ele falava, é: nós trabalhamos em logística, temos que reduzir custo, ponto. E todo dia ele batia nessa tecla: redução de custo, redução de custo, redução de custo. Então, assim, o Brasil inteiro e várias pesquisas enxergam a logística como custo, e ela é um custo, ela é um gasto. Só que a gente tem que tentar, e as empresas fazem isso muito bem, tentar virar o jogo, virar o lado da moeda, minimizando esses custos e obtendo vantagem competitiva. Esse é o grande desafio da logística quando a gente fala em transporte, quando a gente fala em logística. O desafio da logística é redução de custo e obter vantagem competitiva perante os outros, perante sua concorrência. Aqui só o autor do KLS ele volta. Eu gosto bastante do material do KLS porque ele volta, faz a gente refletir, assimilar e voltar conhecimentos que é bem válidos. O objetivo central do transporte de carga é a movimentação de bens de forma que atenda a atender as necessidades dos clientes a um custo economicamente viável. Eu já vi isso acontecer em várias vezes em empresa, acredito que vocês também. A empresa ela tem um serviço bom, ela tem um produto bom, ela tem um atendimento ao cliente muito bom, só que o custo logístico, o processo logístico deles é muito alto. Então a empresa acaba não negociando, não fechando o contrato ou não comprando com aquele fornecedor porque o custo logístico é muito alto. Aí você acaba comprando um produto de qualidade boa, mas não é uma ótima qualidade, é uma qualidade boa, porque o custo logístico dele é mais baixo. Então, as empresas que estão se atentando à logística têm que ter custo economicamente viável e que atenda às necessidades do cliente, senão não vale de nada. Eu posso ter um bom produto, eu posso ter um bom serviço, eu posso ter uma infraestrutura, tecnologia, pessoas capacitadas, boa para trabalhar, só que o meu custo logístico é alto. E se ninguém comprar de mim, a gente lembra, né? Nós já falamos isso em sala de aula. Se ninguém comprar de mim, a minha empresa não existe. Se a minha empresa não tem cliente, eu não tenho lucro. Se eu não tenho lucro, a minha empresa, uma hora ou outra, ela não vive de ar. Ela precisa de dinheiro, então uma hora ou outra ela vai fechar as portas. Missão do transporte: garantir eficiência, que é melhor que eficácia, no escoamento de produções de bens de consumo, contribuindo para o crescimento econômico das organizações e da sociedade. Qualquer dúvida, estou passando aqui, qualquer dúvida em slide que vocês tiverem, pode questionar, pode me interromper, pode falar. Quero que vocês fiquem bem à vontade também. Cinco são os modais de transporte de cargas. As empresas que vocês trabalham, qual é o modal mais comum que eles utilizam? As empresas que vocês trabalham, qual é o modal mais comum que eles utilizam? Nas empresas que vocês trabalham? Alguém pode me dar um exemplo? Ou alguém quer falar qual empresa, qual tipo de modal que a empresa que vocês trabalham mais comumente utilizam? Eu acredito que seja o modal rodoviário. No Brasil, o rodoviário, sem sombra de dúvidas, ele é o mais usado. Então, logicamente que pode ser que exista outros modais, eu vou dar um exemplo, não que seja um modal, ou nosso autor não coloca, e tem várias pesquisas que apontam isso não como um modal, mas como um transporte pequeno, que é o uso de drones. Não sei se vocês já viram em pesquisas, mas tem empresas que estão usando drones para fazer pequenas entregas. Gente, olha que absurdo isso, hein? Olha, assim, absurdo assim, de tão tecnológico que é, de tão inovador que é. Nós temos um drone que faz pequenas entregas. Um condomínio em São Paulo, eles têm uma empresa que eles fazem entrega de pizza por drone.
Daí eu tô imaginando que seja assim. A pizza chega na porta do condomínio, a pessoa paga, já pagou essa pizza, a entrega para casa, para o morador, é feita através de drone. Logicamente que já mapeado quais são as alturas, se é que tem fiação, parte elétrica. Então, assim, gente, olha que inovador isso, entrega por drone. Então, é uma coisa que ainda as pesquisas não mostram isso como um meio de transporte, mas a gente pode pensar isso daí no futuro como sendo um. Então, aqui, o meio de transporte mais comuns no mundo rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário. Aqui nós temos algumas subdivisões do aquaviário e o dutoviário. Cada um possui infraestrutura de custo e características operacionais específicas que tornam mais adequados em determinadas situações, em determinados produtos. Vamos falar de um aqui específico, vamos falar de cada um. Vamos começar pelo mais usado no Brasil, que é o transporte rodoviário. Legal. O transporte rodoviário, como eu falei, ele é o mais utilizado no território nacional e ele é responsável por 62% da distribuição de insumos e produtos ou materiais industrializados em todo o território nacional. Então, gente, olha que informação importante dessa pesquisa. 62% de todo modal de transporte no Brasil é feito através do rodoviário. 62% é do rodoviário. É muito grande. É muito alto. Isso daqui utilizando combustível da Petrobras. Então, tem pessoas que uma vez me perguntaram, estão chegando no Brasil, já existe, mas cada vez mais está sendo mais comentado e divulgado os carros elétricos, o transporte elétrico. Por que que o transporte elétrico ele é muito caro no Brasil? Pode ser que um dos motivos sejam as barreiras internacionais, barreiras de protecionismo, barreiras é, de industrialização, por questões de, uma vez com o transporte elétrico, vai cair o uso de combustível que hoje já existe no Brasil. Logicamente que o transporte elétrico, ele não, sozinho, ele não se vive. Tem que ter uma combinação do combustível com o transporte elétrico. Então, logicamente, mas vai cair bastante o uso do combustível comum que é no Brasil que a gente tem hoje. Então, um dos motivos talvez seja esse. Então, é muito investido nas rodovias, é muito investido no transporte rodoviário, porque hoje ele representa 62%. No outro lado da balança, em contrapartida, algumas rodovias ainda apresentam um péssimo estado de conservação, o que consequentemente aumenta o custo logístico. Péssimo estado de conservação. Eu não conheço outras rodovias para falar com certeza, mas muitas pessoas falam que no estado de São Paulo as rodovias são boas. São boas. Você saiu do estado de São Paulo, as rodovias já começam a apresentar defeitos de asfalto, algum defeito nas rodovias. Então, o investimento, né, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado que a gente pode falar que é principalmente na região metropolitana de São Paulo, que é a região mais rica do Brasil, a gente pode falar que o investimento é muito alto em transporte rodoviário. Fora disso, eles falam que deixa a desejar um pouco. Aqui nessa slide aqui, vantagens e desvantagens do modal rodoviário. Eu não vou ler todos para não ficar uma coisa muito cansativa, mas eu vou ler alguns só para a gente fazer aqui, só para não ficar uma coisa muito enfadonha. Então, uma vantagem e uma desvantagem, duas na verdade. Acessibilidade, pois consegue chegar em quase todos os lugares do território brasileiro. Vocês podem perceber que todo o território brasileiro é composto por rodovias. Se eu for fazer por transporte marítimo, eu não consigo. O rodoviário, sim, então essa é uma vantagem. A desvantagem, maior investimento do governo na infraestrutura das rodovias se comparado a outros modais. Nós vamos ver em alguns slides para frente que alguns modais eles já estão prontos para começar a trabalhar. Lógico, falta uma coisinha ou outra, uma autorização ou outra, mas está pronto. Por que que não começa? Alguma coisa que o governo faz com que não dê prioridade para esses transportes que já existem no Brasil. Ah, uma outra vantagem é facilidade para contratar ou organizar o transporte.
Se eu quero ir para o aeroporto hoje, eu vou de caminhão ou de carro, então é rodoviário. Se eu quero ir para o porto, transporte rodoviário. Então é fácil a contratação e a organização do transporte também. Uma desvantagem: maiores chances de extravio de carga por roubos ou por acidente. Não vou dizer que é uma coisa comum de acontecer, mas acontece de ter extravio de carga. Isso mesmo em outro modal, tá, gente? Mesmo em outro modal, é comum ter extravio de carga. Comum não, acontece ter extravio de carga. Vamos dizer que comum não é comum porque não pode acontecer isso. Mas roubo de carga também, acidentes também. É muito comum isso acontecer. Aí sim, de uma forma geral, em termos de Brasil, acidentes acontecem, roubos acontecem. Eu trabalhei numa empresa aqui em Sorocaba que a gente trabalhava com a matéria-prima era fibra ótica e cobre. O cobre vinha do Nordeste, o cobre puro, ele vinha do Nordeste para Sorocaba para a gente poder trabalhar, produzir o cabo de cobre. Como o cobre ele vinha, o cobre, não sei se vocês sabem, ele vem como se fossem bobinas, em carretéis enormes, que tudo em caminhão. E o cobre ele tem um alto valor agregado, o cobre. Então, tinha escolta, tinha segurança. Chegava antes, já aconteceu de ter caminhões roubados porque era cobre, era muito visada a carga. Então, acidentes acontecem, extravios de carga acontecem e roubos de carga também acontecem. Tudo bem até aqui, gente? Antes de começar o modal ferroviário, vamos fazer 20 minutos de intervalo? Tudo bem? Me dê um ok, por favor. Tudo bem? Ok, ok. Ok? Vamos respeitar isso que a gente falou, só para a gente sair um pouquinho, beber uma água no banheiro, comer uma coisinha, 20 minutos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. No meu relógio aqui, são pontualmente 10 para as 10, 9h50, 10h10 a gente volta então. Ok. Tá ok? Gente, 20 minutinhos, daqui a pouco a gente volta.
Vamos lá, gente, vamos voltar? Tá tudo bem com vocês? Estamos voltando. Como é que tá o trabalho hoje aí, Maria Eduarda? Ah, tá tranquilo. Atrapalhou esse isolamento, assim, atrapalhou bastante gente, né? E aí, tudo bem, Pamela? Sim, tudo bem. Então tá bom. Eu não escutei, professor, o que o senhor tinha falado, perdão. Ah, imagine, não, eu quero dizer que esse isolamento, é, esse atrapalhou muitos negócios, né? Sim, Atrapalha no sim. sentido que as pessoas não consomem, não saem de É, casa para compra, ou não compram, então, é aquela coisa, né? Vai dar uma crise muito grande na economia. Quem não tá vendendo, quem tá fechado, vai mandar muita gente embora, vai ter que cortar muito custo, né? Isso é vai uma, prejudicar muito a economia, tudo. uma coisa que, se eu não me engano, o governador Dória falou isso. Ele falou que é nesse momento que os negócios vão ter que inovar, vão ter que usar criatividade para ver como é que pode, do melhor jeito, continuar, não fechar as portas, né? Não mandar ninguém embora, né? Inovar, seja por delivery, alguma coisa assim, né? Entregas, alguma coisa assim, né? É, mas automaticamente também o que não é necessário para sobrevivência, as pessoas vão cortar, né? Porque elas estão com medo, né? É, Teoricamente falando, porque não sabe o que vai acontecer, então elas acabam cortando gastos desnecessários, entendeu? Aí acaba. mas é isso mesmo. Eu trabalhava numa empresa de notebooks, que numa crise, notebook, ninguém compra notebook na crise, né? Vai comprar alimentos. E acaba não vendendo notebook, exatamente. Computador, impressoras não vende muito, né? Mas é isso mesmo. Não é fácil. É, Hum, Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu vi pessoas que estão me mandando já o trabalho de roteirização de transporte. hum, O que eu ia pedir, o que eu, na verdade eu quero pedir é que mande tudo junto, se possível. Os dois trabalhos tudo junto. ah, tá. Logicamente que o que já foi feito, legal. É, mas quando, dá um exemplo, vamos dizer que você, Maria Eduarda, seja uma pessoa que mandou. Eu não sei, eu não consigo confirmar se você mandou ou não, eu não vi. Professor, Oi, Pamela, pode falar. eu mandei já, mas é porque o de roteirização eu fiz sozinha e o de mapa mental eu vou fazer com a Milena. Tá, tá. Então o que eu vou pedir nesse caso é assim, é, se o mapa, eu vou falar para você enviar novamente no mesmo e-mail. Né? Tá, O mapa mental você pode enviar ele sem nenhum dizeres, ou só o seu nome, né, desculpa, no transporte, do roteiro de transporte, só o seu nome, e quando você for enviar o mapa mental, você envia o seu nome e o da Milena também. ok. Não, a Milena, no caso, ela não precisa enviar, você pode enviar por ela. Agora, o trabalho de transporte, como ela não fez, aí ela teria que enviar sozinha, né, minha parte, né. Tá bom. Ó, vamos terminar mais uma parte da aula. Eu queria, se der tempo hoje, deixa eu ver. Como é que nós estamos aqui? Até conforme for, eu antecipo essa parte, porque eu acho importante. É a gente fazer essa atividade de roteirização de transporte. Eu queria fazer isso. Vocês estão me vendo agora, né? Sim. Tá. Eu queria fazer isso antes da gente acabar a aula de hoje, só para a gente exercitar um pouco esse trabalho para, pelo menos, como a roteirização de transporte são duas atividades, a gente faz uma, que é o que está aqui no exemplo do autor, e a outra, aí cada um faz de acordo ou de acordo com o shopping, ou de acordo com a moradia da casa. Daqui a pouco o pessoal, os meninos saíram, daqui a pouco eles voltam. Vamos seguir aqui então, a nossa aula de transporte, e uns minutos antes, um tempinho antes de acabar, eu quero ver se a gente faz esse trabalho aqui de roteirização. Depois a gente fala mais alguns comentários aí antes de encerrar. Deixa eu voltar aqui.
Legal, acredito que vocês estejam vendo minha tela. Modal ferroviário. Antigamente, põe antigamente isso aí, põe uns 25 anos atrás, mais ou menos, a ferrovia tinha aqui em Sorocaba. As pessoas andavam de trem para se locomover para algumas cidades. Hoje, essa questão de ferrovia, em pouquíssimos lugares, pouquíssimas cidades existem ainda. Você consegue fazer uma viagem turística de Campinas a Jaguariúna de trem, mas é passeio turístico, aí com família, é privado, você paga e faz um passeio. Dizem que é muito legal, eu não fui ainda, mas é uma viagem que você faz, e também é a mesma coisa ao contrário. Quem está em Jaguariúna, quem é em Campinas, também consegue fazer essa viagem de trem para conhecer um pouco como é que funciona a história do trem, né? E dizem que é muito legal, dizem que é muito bom. O transporte ferroviário é o mais eficaz para transportar cargas de baixo valor agregado e grandes volumes a longa distância, quando comparado ao rodoviário. Possui adaptações para transportar outros tipos de cargas, por exemplo, no transporte rodoviário consegue transportar automóveis e commodities sem nenhum problema. Lembrando, commodities, a gente vai dar exemplo de commodities aqui como o açúcar, o arroz, o café, o milho, a soja, e automóveis a gente vê que ele é grande. Então são cargas com composições e cargas diferentes, composições diferentes e consegue acomodar no transporte rodoviário. Uma vez, numa empresa que eu trabalhava, uma empresa holandesa, eu cheguei a fazer transporte rodoviário lá na Bolívia. Eu tinha que exportar uma carga do Brasil para a Bolívia e essa carga só chegaria no destino, uma cidade boliviana, se passasse por ferrovia, porque era um modal barato. Então era feito de Sorocaba até uma cidade da Bolívia, se eu não me engano, em Santa Cruz de la Sierra, de caminhão rodoviário, e depois de Santa Cruz de la Sierra até La Paz, de ferrovia, se eu não me engano era isso. Então, ou seja, eram dois modais e lá a ferrovia funciona. Aqui no Brasil deveria funcionar, né? Mas não funciona tão bem. A movimentação de cargas pelas ferrovias no Brasil é baixa e concentrada apenas em alguns produtos. Aqui o autor da minério de ferro, a gente enxerga, pelo menos antes, alguns trens da empresa ABB aqui passando pelas pontes, pelas malhas viárias aqui de Sorocaba, mas é pouco ainda. Todo o transporte, todo modal de transporte tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O ferroviário também tem, igual ao rodoviário. Então, vamos ler aqui um pouquinho algumas vantagens e desvantagens, só para a gente saber. Vantagens: baixo custo, porque tem baixa incidência de taxas e utiliza combustíveis mais baratos. A desvantagem: a baixa velocidade em que os trens trafegam pelas vias férreas. Vantagem: menor risco de acidente e maior segurança no transporte da carga. E a desvantagem: necessita de outros modais para finalizar o processo de transporte. Então, esse exemplo que eu dei dessa empresa que eu trabalhei, empresa holandesa que eu trabalhei, eu não consigo fazer. Vou pegar esse exemplo como gancho de comentário. Eu não consigo fazer um transporte ferroviário por inteiro, de Sorocaba até La Paz, na Bolívia, só ferroviário. Tem que ter um outro modal de transporte para ajudar. Então, nesse caso, começou com o rodoviário e terminou com o ferroviário. Eu também não conseguiria fazer o trajeto só com rodoviário, não permitiria. Outro modal aéreo. Eu acredito que o modal aéreo é um dos mais caros. Apesar do valor do frete ultrapassar 3 vezes mais o rodoviário e 14 vezes mais o ferroviário, olha como é caro. Este é um modal que tem um tipo de demanda crescente no segmento de cargas com serviço regular. Ah, Pesquisas mostram que o transporte aéreo fora do Brasil ele é bem mais acessível às empresas do que no Brasil. No Brasil é muito caro. O transporte aéreo para courier, quando a gente fala em empresa de courier, nós podemos pegar como exemplo a TNT, FedEx, DHL, UPS. O próprio Correio também tem o serviço de courier, apesar de muitas empresas não gostarem de utilizar
o correio com o serviço de courier. Courier são aquelas pequenas documentos ou pequenas, ou menor, vamos falar, produto de menor valor agregado e também de menor tamanho que é enviado para courier. Se ultrapassar um certo limite em dólar ou um limite de peso, ele vira uma exportação ou uma importação formal. Então, o courier é para isso. Eu quero enviar um documento original para a Itália. Eu mando via courier. Vai ser rápido. A vantagem do modal aéreo está associada à velocidade, principalmente em longas distâncias. Então, como a gente falou, se eu quero mandar algum documento ou qualquer coisa de mercadoria para algum país, com certeza o modal aéreo é mais rápido. Vou pegando um exemplo do Porto de Santos até o Porto de Xangai, na China, aéreo, mais ou menos uns 6 dias, 7 dias. Ele pode parar ou na África do Sul ou na Europa para fazer conexão. Então, mais ou menos uns 7 dias, 8 dias para chegar no porto, para chegar no aeroporto. No porto, se for Porto de Santos a Porto de Xangai, pelo menos aí uns 30, 32 dias. Então, o modal aéreo, sem dúvida, ele é o modal de mais rápido, é o modal mais rápido com a longa distância. A variabilidade do tempo de entrega é baixa em termos absolutos, apesar do tráfego aéreo ser muito sensível a falhas mecânicas e condições meteorológicas a congestionamento. Parece que não, mas há um congestionamento enorme no espaço aéreo. Eu vou parar aqui um pouquinho no slide, quero ver se eu mostro para vocês aqui, se eu acho um site onde mostra o tráfego aéreo, para vocês verem a quantidade de avião que tem. Tráfego aéreo. Para vocês verem a quantidade de avião que tem circulando, andando. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. A vantagem de trabalhar aqui é usar o Google, né? Deixa eu ver se ele abre o site aqui, senão depois eu procuro e mostro para vocês. Ele está lendo enquanto ele está lendo aqui. Daqui a pouco eu volto então nele. Não, ele não vai mostrar. Eu vou procurar esse site aqui. Aí eu mostro para vocês então. Vai ser melhor do que a gente parar a aula aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa aqui é uma foto de um avião onde está sendo transportado, está sendo colocado dentro do armazém do galpão do avião a carga. Essa aqui é a empresa FedEx. A gente pode não ter essa percepção, mas quando a gente está fazendo qualquer tipo de voo, muitas vezes tem carga junto. Não é um voo 100% passageiro. Pode ser um voo cargueiro, onde ele embarca tanto pessoas e no compartimento de carga vai carga. Então, eu quero mandar um documento para Fortaleza, mas eu posso pegar de repente, lógico, de acordo com a limitação da companhia aérea, eu posso ter um voo de passageiros e juntamente a parte de carga. Então, o meu documento vai junto com passageiros em outro compartimento. E a gente paga, as empresas, elas pagam por metragem cúbica ou por peso dentro de um avião, de um navio também é assim que funciona. Mas por metragem cúbica, então é muito caro. O espaço de 1 metro cúbico ele é muito caro dentro do avião, então tem que ser bem otimizado. O aquaviário, vamos para outro modal agora. O aquaviário. O modal aquaviário tem algumas subdivisões que a gente vai ver já. O modal aquaviário utiliza o meio aquático para a movimentação de cargas e passageiros. Vocês já foram alguma vez ou já viram a balsa que tem entre Santos e Guarujá? Alguém aqui da classe, nessa aula virtual, já utilizou a balsa Santos-Guarujá? Eu não. Já viu essa balsa?
Essa balsa você paga pedágio para usá-la, logicamente. Então, se eu estou em Santos, uma parte do porto de Santos lá, eu quero ir para o Guarujá, sem precisar dar a volta para ir para o Guarujá, eu posso pegar pago um pedágio e ponho meu carro em cima dessa balsa, numa plataforma, vários carros ficam lá em cima, parece filme. E ele começa a transitar pelo mar até chegar no porto de Guarujá, até chegar na outra ponta que é o Guarujá. E você desce com o carro e vai embora, segue sua viagem. Então, isso é feito aqui, dá para fazer também, se eu não me engano, acho que na praia de São Sebastião para Ilha Bela. A Ilha Bela também tem uma balsa que você vai com o carro. São meios de transporte. Esse meio de transporte é aquaviário. Como um dos meios de transporte mais antigos, a partir no caso aqui de navio, podemos citar o exemplo das grandes cruzadas, onde os barcos eram utilizados para atravessar mares e procurar novas terras. Então, assim, antigamente, um dos mais antigos não era um avião, claro que não, mas um dos mais antigos tipos de modais da história é o aquaviário, principalmente quando a gente fala de embarcações, cruzadas, navio. O transporte aquaviário, ele é mais lento do que o ferroviário, e às vezes ele pode ser mais lento que o rodoviário, por exemplo, também. Então, pegando o gancho daquele exemplo que eu dei, se eu quero ir para Xangai de avião, 7 dias, não que o avião vai demorar 7 dias, o avião é rápido, ele demora, mas ele faz escala, ele faz conexão, e essa conexão pode demorar um pouco, tem que troca de, troca de troca de equipamento, o equipamento que eu falo é aeronave, troca de aeronave, muda de aeronave, então isso daí pode demorar alguns dias. De navio, não. É o mesmo navio que saiu do Porto de Santos até o Porto de Xangai, ele leva 30 dias. Então, em questão de velocidade, ele é o mais lento. O modal aquaviário tem um potencial para ser um dos mais importantes da logística nacional. Uma grande vantagem do Brasil é que ele tem a quilometragem da costa litorânea do Brasil é enorme. Tentando fazer uma costa litorânea aqui para o desenho, ele é enorme. Então ele é banhado pelo Oceano Atlântico, e ele consegue, a maioria dos seus transportes, ter a opção como aquaviário. O Brasil não explora toda a sua capacidade nesse setor. Isso decorre pelo fato da infraestrutura ser deficiente. Qual que é o transporte que o Brasil investe mais? Rodoviário, é isso mesmo. Para se ter uma ideia da importância desse modal, atualmente o transporte aquaviário de cargas corresponde a quase 14% de toda a carga transportada no Brasil. Então, mais ou menos, e aqui embaixo ele dá outro exemplo, outro número. A carga transportada pelas estradas brasileiras chegam a quase 62%. Então, nós temos quase 62% das cargas transportadas no Brasil é por rodovias. Os outros 14% é por aquaviário. E o restante é pelos outros modais, ferrovia, duto e assim vai. Então é pouco ainda. O Brasil ainda é deficiente, apesar de ter uma costa litorânea enorme, mas ele ainda não investe o tanto quanto necessário deveria investir para o transporte aquaviário. E aqui as subdivisões do transporte aquaviário. Nós temos o fluvial ou o hidroviário, utilizando as hidrovias ou rios navegáveis, lacruste, lagos, transporte através de lagos, aí logicamente que não vai um navio transatlântico, um navio cargueiro transportar em lago, não vai, ele não cabe, né? Não tem não tem essa infraestrutura. Então são navios menores, são embarcações menores. E mesma coisa em rio, são embarcações menores. E o marítimo é o que a gente é o mais comum, que a gente fala quando a gente fala em transporte modal aquaviário, o marítimo é o mais comum. Ele pode ser a longa distância. Aqui eu posso falar de uma ponta de um país a outro, como no Brasil, de repente eu estou lá no Nordeste, eu quero ir para o Sul, por marítimo eu consigo, ou entre países, em diferentes continentes. Eu estou no Brasil, no Porto de Santos, eu quero ir para, para o porto como eu falo, Porto de Xangai, na China. Eu consigo ir por marítimo tranquilamente. Quero ir para a Europa, quero ir para Londres também, consigo ir para a Bélgica também, quero ir para a Alemanha. Eu pego o Porto de Bélgica, da Antuérpia, e vou para a Alemanha. Então, é muito acessível esse meio de transporte. E é muito comum também a cabotagem. A cabotagem é uma divisão do marítimo, é a navegação entre portos do mesmo país
ou pequenas distâncias dentro das águas costeiras. Ah, poucas pessoas confundem, mas algumas pessoas confundem ainda a diferença de um transporte marítimo internacional e de uma cabotagem. A cabotagem é o transporte marítimo dentro do mesmo país. Porto de Santos ao Porto de Itajaí, que fica no sul, é uma cabotagem, porque é um transporte marítimo dentro do mesmo país. Agora, eu vou fazer um transporte marítimo internacional do Porto de Itajaí ao Porto de Xangai, na China. É um transporte internacional, porque são países diferentes. Eu quero fazer um transporte do Porto de Santos até o Porto do Uruguai. É um transporte, por que seja pequenas distâncias, por mais que seja no mesmo continente, é considerado transporte internacional por estar em países diferentes. Os portos estão em países diferentes. Tudo bem? Lembrando, em qualquer dúvida, vocês me chamem. Fiquem à vontade em questionar. Duto viário. Transporte por dutos. O modal dutoviário é caracterizado pelo transporte por tubulação, como mostra a foto aqui embaixo, por tubulação. Desenvolvida de acordo com as normas de segurança para transportar petróleo e seus derivados. Aqui no Brasil, o Brasil importa gás natural por duto, álcool, produtos químicos por distâncias longas. O Brasil, por exemplo, acho que no próximo slide eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se eu mostro. Não, daqui a pouco eu vou mostrar. No próximo slide eu vou mostrar. Imagem de transporte de por duto. No Brasil, o transporte rodoviário é predominante e o duto viário é apenas 3%. Então, lembrando que 62% é rodoviário, quase 14% é aquaviário, 3% é dutoviário. Olha como é pouco. E os outros é aéreo, é transporte aéreo. Então, é muito pouco ainda. O rodoviário ele é muito predominante, ele domina mesmo a matriz logística do Brasil. Duto viário, o que pode ser, o que vai nesse duto viário? Quando a gente fala de duto viário, o que é? Ele pode ser oleoduto, é basicamente os óleos, gasolina, álcool, GLP, diesel. Minerodutos, transporte de sólidos, minério, no caso aqui o sal, ferro. Gasoduto, aí transporte de produtos líquidos, como gás natural. Esse aqui é o exemplo que eu queria dar para vocês. O Brasil tem um gasoduto muito grande, um dos maiores do mundo, que fica entre Brasil e Bolívia, 3.150 km de extensão, que acho que é nessa foto aqui, ó. Aqui, legal, esse aqui é um exemplo, ó. Da cidade da Bolívia, olha, vai percorrer em vermelho aqui é o gasoduto. É o gás natural que é usado em veículos e para aqui, ó. Ele passa por várias cidades do Brasil, até no final ele chegar aqui na região de Porto Alegre. Essa aqui é uma foto que explica bem como ele é feito, ó. Ele é no meio da terra. Ele pode ser embaixo da terra, em alguns pontos, e outros pontos pode ser em cima da terra, não tem problema nenhum. Tem 3.150 quilômetros de distância. É um dos maiores do mundo, gasoduto. O Brasil ele exporta o gás, aquele gás natural veicular, vem da Bolívia. O gás de cozinha que eu falo não é o gás de botijão, é o gás por duto. Ele é também da Bolívia, ele é importado também. Então, assim, tudo por gasoduto. O Brasil compra isso. O Brasil tem também esse gás, que ele é derivado do petróleo, mas talvez por uma questão, eu não sou muito um especialista nisso, mas talvez por uma questão de diplomacia e de reservas, ele acaba comprando da Bolívia, a maioria parte. Nesse slide aqui, ele mostra um comparativo entre os modais. Então, só uma pequena comparação, existem outras, né? Uma pequena comparação de todos os modais e cada característica: velocidade, consistência, capacidade de movimentação, disponibilidade e frequência. Então, eu vou pegar aqui 2 exemplos só, para não ficar uma coisa muito extensa. A velocidade, o dutoviário, ele é o menos rápido. Ele é o mais lento, ele é o menos rápido, é um sinal de menos rápido. Aí a seta tá indo para cá, a seta. O dutoviário é o menos rápido, aí vai ficando mais rápido com o aquaviário, ferroviário, rodoviário e o aéreo é o mais rápido, o transporte mais rápido. Disponibilidade. O dutoviário ainda ele é o menos disponível, ou seja, ele não é tão fácil você consegui-lo. Tem a frequência fácil para você conseguir, você não consegue
importar ou exportar produto, porque não é fácil. E assim vai, a seta para cá. E o mais disponível, que a gente já falou, é rodoviário. Até por uma questão do Brasil ter uma grande infraestrutura e investimento em cima de rodovia, então o Brasil ele oferece bastante, ele tem um modal disponível no Brasil que é rodoviário. O que nós falamos, na verdade, sobre intermodalidade e multimodalidade pode acontecer não só no rodoviário, mas em qualquer tipo de modal. Então, o exemplo que o autor nos dá aqui, a definição que o autor nos dá. Os dois significam transporte por mais de um modal, intermodalidade e multimodalidade. O que difere é que, na intermodalidade, a emissão de documentos de transporte é independente. Então, como eu vou pegar o exemplo quando eu transportava carga para a Bolívia, era rodoviário e depois ferroviário. Eu tinha que emitir aqui, se fosse intermodalidade, eu tenho que emitir um documento para rodoviário e depois, quando eu começasse outro modal, eu tinha que emitir um outro documento para o ferroviário. Na verdade, então, isso aqui são dois documentos de transporte. Cada documento de transporte tem um custo. Cada documento de transporte tem um processo de desembaraço. Tá bom, gente? Então, assim, isso aqui é custo. A intermodalidade é custo. Eu estou no transporte, mudo para outro, muda tudo, documento, muda tudo, é custo. Se fosse ter um terceiro aqui aéreo, teria mais custo. E assim vai. A multimodalidade, ela veio para ajudar. A multimodalidade existe a emissão de apenas um documento de transporte, que é emitido apenas uma vez. Então, no meu caso, no meu exemplo que eu dei, eu fazia um transporte rodoviário e fazia o ferroviário até chegar no destino. Então, aqui tem a origem, Sorocaba, ele ia por rodovia, depois por ferrovia, até chegar na cidade da Bolívia, no destino, ponto B. Aqui era emitido apenas um documento. Aqui é o número 1, tá? Um documento será emitido por uma questão de custo. E tinha também essa possibilidade de fazer isso aqui, ó. Essa cadeia logística. Então, a multimodalidade é uma vantagem. É uma vantagem competitiva em relação às concorrências e à infraestrutura do local. Até aqui tudo bem para vocês? Tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom. Como eu falei para vocês, eu queria dar, agora são quase 20 para as 11, eu queria dar esse tempo aqui para a gente conversar sobre, a gente vai começar a falar aqui, ó. Eu quero aproveitar e eu quero falar disso aqui, ó. Roteirização de transporte. Por mais que vocês tenham feito exercício, pode ser que algumas pessoas não tenham e dúvidas também. Peraí que deu aqui. Opa, peraí. O que vocês estão enxergando na tela agora aí? Estão me enxergando, né? Sim, só você. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui, então. O que eu quero que a gente faça agora é isso daqui, ó. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Isso aqui é super simples, mas já é para exercitar. A gente vai falar de roteirização de transporte. Tá todo mundo comigo aqui? Legal. Deixa eu pegar aqui. Legal. Tudo bem, Ronilson? Tá aí? Evelyn? Sim. Maravilha. Roteirização de transporte. Aqui é o cálculo, segundo eu falei para vocês, do planejamento de transporte na questão do caminho mais curto. Técnica simples e objetiva que define por meio de modelos matemáticos a indicação da menor distância entre um ponto. No caso aqui a gente vai usar o ponto A para chegar até o ponto G. Agora eu quero que vocês me ajudem e façam esse exercício que já vai valer. Depois, quando vocês forem fazer a atividade para me entregar, já está pronto. Qual que é o caminho que eu devo percorrer aqui? Qual que é a distância? Vocês conseguem, já fizeram? Vamos dar uns 10 minutinhos para a gente fazer? Acho que nem isso, né? 5 minutinhos, né? Vamos lá então, gente. 5 minutos só para vocês fazerem esse exercício aqui. Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto G. Qual que é o caminho que eu devo percorrer? Eu começo pelo A, B. Deixa eu pegar a minha caneta laser aqui. Eu faço A para B ou eu começo de A para C? E aí vem as variáveis. Qual que é o caminho? Logicamente que eu vou ter que somar o caminho aqui para saber
qual é o menor caminho, a menor distância, o mais curto, até chegar até G. Vamos lá, 5 minutos. B, E, G. Lembrando vocês que eu estou gravando essa aula e futuramente eu vou postá-la no YouTube. Depois eu passo para vocês o endereço. Professor, é para falar a resposta? Mas não, A Evelyn falou que tá sem microfone, não tá te ouvindo, por isso que ela não respondeu. quem? A Evelyn? É, Ah, não tem problema, tá? É que aqui tá aparecendo como mudo para mim. Então, de repente, se ela conseguisse tirar o mudo, mas não tem problema. O bom é que ela tá me ouvindo, isso é ótimo. Obrigado, Evelyn. Nas próximas aulas, a gente pode, se vocês quiserem, vocês podem tanto me acompanhar na tela, como eu tenho feito aqui, como eu fiz hoje, ou se vocês quiserem, vocês podem acompanhar só me ouvindo, mas pelos slides que vocês fizeram. Talvez não tenha um delay de imagem, de voz, talvez fique mais rápido. Só uma sugestão apenas, senão a gente segue aqui mesmo, não tem problema. então, a resposta. Você quer que fale a resposta? Pode falar, claro, pode falar sim. Antes de você falar, deixa eu só ver. Com as outras pessoas, vocês estão conseguindo fazer? Tá dando tudo certo? Eu já fiz. Já fiz, né? Então tudo bem. Vamos lá, vamos fazer junto então. Podem falar. Pode falar, Maria, se queria falar. Quem quiser, pode falar. Deixa eu pegar minha calculadora lá. Agora eu vou pegar minha calculadora, peraí. Posso falar? Pronto, vamos lá. Como é que vocês fizeram? Vamos lá. Qual trajeto começa? Eu coloquei A, B, E, G. A, Eu B, também. A, B. E, G. É o menor caminho? Eu também acho que é o melhor caminho, professor. A, B. Vamos ver se eu for pelo A, B. A para B eu tenho 12. B para E eu tenho 3. Depois 2. 17. Aqui no meu não está mostrando. O meu é que tampou aqui, agora apareceu. De A para C, A, C, F, G é maior, né? Deixa eu ver. Sim. Vai dar 18, vai dar um a mais, né? Isso. Vai dar 18. E depois qualquer outro que eu for pegar, se eu for mexer, se eu for colocar o D no meio aqui, já vai ser maior, né? Se tivesse, deixa eu ver, o D aqui é 10, aqui é 2. É isso mesmo. Então acho que o mais correto aqui é o. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui, ó. Tem meu mouse aqui? Tem que ter um exercício desse na prova. Muito bom esse exercício. Aqui, ó. É daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá, certo? Isso. Imagina se tivesse um aqui, ó, uma ponte aqui, ó, que aqui fosse 1 quilômetro. Vamos ver. 1. Eu 1 tenho mais 5, 6. Eu 1 pensei. mais 5, 6. Com mais 3, 9. Com mais 2, 11. 11. Mas qual caminho que você está fazendo? Fala a letra. A, D, B, E, G. A, D, B, G. Mas eu posso pegar aqui direto, não posso? Ó, A, D, E. Se 1 mais tiver 10. Se tivesse isso aqui, né? Não tem, mas se tivesse, né? Se tivesse essa ponte E aqui, dá vamos por aqui. 13, certo?
Qual que fala de novo? 7, 8, 9, 10. E é da 13 esse caminho que você tá falando. A, D, E, G. É que você falou, certo? Vai dar 13. Tá, seria o menor caminho. Se eu, A, Não, B, o, C, o, F... Não, qual que seria? não. Ó, aí seria A, D, B, E, G. Eu Quanto tá dando? daria 6, 9, 10, 11. Também. Tá dando 11? E o outro que Bom. você falou dá 13. Ah, olha, então o maior caminho... O maior caminho não. O percurso onde eu dou mais voltas, ele é o menor. É, se for Entendi. seguir esse 1 quilômetro que você colocou aí, sim. Você está falando assim, então. Não, legal, você está fazendo assim. Deixa eu pegar aqui, ó. Daí, canetinha. Esse aqui funciona? Funciona. Então, você está falando aqui de A para D, de D para B. Esse caminho aqui você está fazendo, né? Isso, Esse é o menor caminho. dá 11. Olha que legal. Então, ou seja, onde eu dou mais, o caminho que eu dou mais voltas aqui, né? Ou seja, não é uma reta. O caminho que eu dou mais voltas, ele é o menor caminho. Aqui o caminho ele faz menos curvas, mas ele é mais longo, principalmente aqui, né? Ó. Principalmente minha caneta laser aqui, né? Ó, de D para E. Ele é muito longo É, esse caminho, né? Por isso, interessante. É um bom exercício, é um exercício, acho que forte para ir para a prova, viu? muito bom pra prova. Bom, né? Vocês são Bom, espertos, né? eu achei pra você, é verdade. Não, mas é um exercício simples, mas que funciona e dá certo. E não é difícil, né? Lógico, tem que exercitar. Pode ser que para a prova eu dê um parecido com esse, logicamente que não esse exatamente, mas um parecido com esse, e que tenha, assim, mais alternativas, mais rotas, né, para a gente calcular. Mas, assim, não vai fugir disso, né? Olha que fácil, né? Sim. Alguma dúvida em relação a como fazer esse exercício? Não. É? Bom. Aqui só mais alguns. Eu estou passando isso aqui, gente, porque tem mais alguns exemplos que ele dá de roteirização, mas nada diferente do que a gente já discutiu aqui, nesse exemplo aqui. Ele está bem completo. É, os outros meios de roteirização é tudo também relacionado à logística, onde a gente tem que fazer o planejamento. Então, o planejamento é ainda a melhor definição para conseguir vantagem competitiva. Só ver o que ele vai falar mais aqui para eu já volto já. Ah, tá acabando mesmo. Esse aqui é o último tema que a gente vai falar na aula de hoje, que é outsourcing. Aqui, isso mesmo. Além da realidade dos modais e do método de roteirização, deixa eu pegar aqui minha caneta, há o processo de outsourcing, mecanismo que pode ajudar as empresas a obter vantagem competitiva, pois as empresas que remetem o transporte às empresas externas, ou seja, a terceirização, tendem a ganhar capacidade de se concentrar em suas competências essenciais. O outsourcing, o que que é? É terceirização. A minha empresa ela não tem transporte próprio, então eu vou terceirizar o transporte. As empresas fazem isso? Faz muito isso. E é melhor. Às vezes eu tenho uma empresa é pequena, e eu fico na dúvida. Eu compro um caminhão, ou seja, eu tenho frota própria, ou eu terceirizo o transporte? O que que será que é melhor? E aqui ele fala, o autor ele fala para a gente aqui, se você terceirizar, você vai concentrar as competências essenciais naquilo que a empresa faz melhor. Ou seja, vamos dizer que a minha empresa, ela faz café. Eu tenho uma empresa que o produto é café. E eu estou na dúvida em obter uma frota própria ou terceirizar, ou ter o outsourcing. O que eu devo estudar? Eu sou especialista em fazer café e não em entregas, e não trabalhar com transporte. Então, eu tenho que terceirizar, é o que o autor fala, tá, gente? Estou pegando a visão do autor. Eu tenho que terceirizar, porque uma transportadora própria, ela está acostumada a fazer isso, ela tem habilidade, ela tem competências essenciais para fazer isso, ela vai saber
trabalhar muito melhor do que eu que estou começando agora a mexer com transporte. Eu sei fazer café, não transporte. Então, nesse ponto, a terceirização do transporte acaba sendo mais vantajosa. Uma vantagem. Eu não tenho frota própria, eu não tenho custo fixo de caminhão, ou seja, qualquer outro tipo de transporte. Então, a redução do custo logístico. Quando eu preciso do transporte, eu vou, contrato o transporte, faz a entrega, acabou o contrato. Pronto, eu não tenho vínculo, eu não tenho que ficar gastando todo mês manutenção da frota, do transporte, manutenção de combustível, manutenção de pessoas. Então, não tem isso. Aproveitamento das expertises dos prestadores de serviços. Com certeza, uma empresa de serviço, aí vamos pegar como exemplo a DHL, por exemplo. A DHL tem muito mais expertise do que eu, que sou uma empresa de café, para fazer transportes. Ela vai saber, ela vai ter o custo melhor. Aumento da percepção da qualidade do serviço prestado aos clientes. Simplificação nos processos da empresa. E também tem desvantagem, né? Tudo que tem vantagem tem desvantagem. Estabelecimento de critérios para encontrar e atrair parceiros de qualidade. Eu comentei em classe, eu tinha um aluno de logística que ele trabalhava numa transportadora e ele resolveu abrir sua própria transportadora. Ele foi e comprou um caminhão pequeno, um toco, se eu não me engano, é um tipo de caminhão, para fazer entregas pequenas também. E ele falou que a grande dificuldade no começo é você conseguir parceiros e a confiança e a qualidade que os clientes esperam. Então, esse começo é muito difícil. Depois que você conseguiu a confiança do cliente, eles conhecem o seu serviço, a qualidade do serviço, aí você consegue aumentar os seus negócios, o seu faturamento. Outra desvantagem, deteriorização da qualidade de serviço quando os objetivos não são atendidos, diferenças gerenciais e processuais entre empresa contratante e contratada. Sempre vai dar confusão. Eu não conheço uma empresa que não tenha confusão entre a empresa de transporte que contratou e a empresa contratante. Sempre dá uma confusão, um atrito ou outro sempre acontece. Mas tudo resolvível, né? E para a gente terminar, por fim, independentemente do transporte ser realizado pela própria empresa ou por empresa contratada, terceirizada, fazer a gestão, ou seja, o planejamento dessa atividade é uma tarefa complexa e envolve as seguintes escolhas: modal, decisão entre frota própria ou terceirizada, perfil da frota e política de dimensionamento, análise de utilização de frota dedicada. Às vezes a empresa ela quer um item tão com urgência, com rapidez na entrega, que ela paga um caminhão dedicado, uma frota dedicada só para isso, é um caminhão exclusivo. Por exemplo, desculpa, sem voz já. Por exemplo, a Samsung ela está precisando de entregar no seu CD, no seu centro de logística, 2 pallets de notebook. Só que 2 pallets de notebook por um caminhão é pequenininho, é pouca coisa, não cabe. Então, o que a transportadora faz? Eu vou esperar ter mais cargas, eu junto as outras cargas de outros clientes com a sua e faço um frete só, uma entrega só. Isso é muito comum acontecer. Só que a Samsung fala assim para a transportadora: eu estou com urgência, eu quero essa mercadoria rápida, tô precisando aqui para produção, para vender, então eu vou pagar um caminhão dedicado, um frete exclusivo para você entregar. Então esse caminhão, ele só vai com esses 2 pallets da Samsung, a empresa, por exemplo, tá? Samsung, só para entregar essa carga que você pediu. E o resto do caminhão vai vazio. Você pagou o caminhão cheio, mas você vai levar só 2 pallets. Isso é frota dedicada, é um caminhão exclusivo para isso. E isso funciona também no rodoviário, como a gente falou, funciona no marítimo, no container, funciona no aéreo. Fazer isso no aéreo é muito caro, você tem que fretar um avião para isso, tem que valer muito a pena. Dificilmente isso acontece, a não ser que seja um caso de saúde, assim, pública, emergencial, que precisa acontecer. Pegar o exemplo do coronavírus. Foi fretado um avião da Força Aérea Brasileira para trazer as pessoas brasileiras que estavam em Wuhan, lá no centro do vírus, dessa pandemia, e eles vieram para o Brasil de avião, ficaram em Anápolis lá por 3 semanas, em quarentena lá,
na base militar. E esse transporte aéreo foi um transporte exclusivo, fretado. Somente iam voar aquelas pessoas e a tripulação. O resto ia vazio. Então, aquilo lá foi uma frota dedicada, foi um frete exclusivo para isso. Transporte colaborativo é o compartilhado, que a gente falou, ao contrário do exclusivo, é o compartilhado. E a segmentação logística de atendimento aos clientes e definição de frete, da rede logística, que a gente chama de trade-off. Até aqui, gente, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Eu só queria que você me falasse, assim, tipo, de forma simplificada o que é o outsourcing. Não entendi, fala de novo. Tipo, de forma bem simplificada, assim, o que seria o outsourcing? Outsourcing, tá. Só antes de eu responder a sua pergunta, Ronilson, aqui tem 2 links, só como sugestão de material de apoio, para vocês lerem por que, né, por que o Brasil não investe em ferrovias e o que a experiência dos Estados Unidos pode ensinar o Brasil sobre ferrovias. São 2 links que vocês podem acessar como material de apoio para leitura em relação a transporte, tá bom, gente? Isso aqui saiu na revista Exame. Vou voltar ali a pergunta Vou voltar ali onde ele fala, ali do Ronilson. Aqui, ó, vamos lá. Em outras palavras, outsourcing, as empresas que não são especializadas na função de transporte são mais propensas a ser menos eficientes do que as empresas que se especializam em transporte. Outsourcing é terceirização. É a terceirização de qualquer coisa. Eu vou fazer um material, eu tenho uma empresa que a recepção, que o serviço da recepção, a área da recepção, ela não é da empresa, eu não uso funcionário da empresa, eu uso uma terceirizada para fazer o setor da recepção. Eu estou fazendo uma outsourcing. Entendi. Tem algumas empresas que terceirizam o setor da limpeza, por exemplo, refeitório. O refeitório não é próprio, então eles pegam lá algumas, a Sodexo, algumas empresas de alimentação, empresas que já são especializadas nisso. Isso é terceirização. A terceirização é outsourcing, é o processo de outsourcing. É a mesma coisa. Tudo bem? Consegui responder? Sim. Maravilha. Gente, aqui a gente encerra. Só voltar onde a gente estava lá. Depois eu vou apagar esses rabiscos. Aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. E eu quero saber se ficou alguma dúvida em qualquer assunto para vocês. Para mim tá ótimo, foi bem explicado, tá bom. Logicamente que é uma coisa nova, mas o que vocês acharam dessa aula ao vivo online? Eu achei boa. A gente estudou uma solução paliativa que vai acontecer enquanto está esse isolamento, essa quarentena. Depois volta presencial, segue a vida normal como presencial, não vai mudar nada, né? Vamos para a E tem faculdade. previsão de voltar às aulas, professor? Tá. Deixa eu só ver o calendário aqui. Hoje, o documento oficial da faculdade, e é o que eles estão divulgando também em rede social, hoje a volta às aulas é no dia 13 de abril. Certo. 13 de abril é a previsão de volta às aulas. Só que acreditamos que ainda esse período vai se estender. Não vai voltar a 13 de abril porque ainda está muito cedo ainda para voltar, né? Para voltar às aulas. Então, acredito que vai mais para frente aí, mas ainda a gente não tem essa data. Entendi, mas as férias vão permanecer, então? No meio do ano? Ou será isso? Ou será que eles vão cancelar as férias por causa desse tempo aí? Eu acredito que não vai mexer. Eu acredito que não vai mexer. Mas como eu falei para você, eu não tenho nada oficial. Eu não posso falar para você com 100% de certeza o que vai acontecer. Mas eu acredito que não vai mexer nas férias. Principalmente em aulas teóricas. Eu não sei se vocês têm alguma aula prática, onde precisa de laboratório, ou está na grade curricular da disciplina que tem que ter horas de aulas práticas. Tem algum curso que tem, por exemplo, vou pegar um exemplo do pessoal da saúde. Eles têm que ter laboratório, eles têm que ir em laboratório ter aula prática. Então, essas aulas práticas só vão acontecer depois que retornar
a faculdade. Enquanto isso, é só aula teórica. A minha aula com vocês, ele é teórica, então não vai impactar o calendário. Acredito que não vai Ah, impactar mesmo. certo. Eu não sei as outras aulas que vocês têm. Mas se a gente tivesse uma aula prática, precisasse estar no laboratório, aí seria entendido, né? Aula prática, eu acredito que a faculdade fará esforço para que não comprometa a parte de julho, que é férias. Mas como eu falei, eu não tenho como afirmar 100% o que vai acontecer, porque, vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, a gente faria 1 hora, mais ou menos 1 hora, 2 horas de bate-papo com os alunos sobre matéria, trabalho, discussão, aula, normal, até 2 horas. Aí no dia seguinte, no período, um foi de manhã, outro foi à tarde. No dia seguinte, foi informado que nós teríamos aula online virtual, como a gente está acontecendo agora. Então, assim, muda muito rápido a informação, porque é de acordo com os acontecimentos do Brasil também, né? Sim, Mas, sim. mas a princípio, o que eu recebo de confirmação é que dia 13 de abril a gente volta. A princípio é isso, mas acredito que a gente não vai voltar por uma questão ainda de acontecimentos, não vai voltar. A faculdade mais para frente ela vai emitir um novo comunicado estendendo esse prazo. Em relação às provas, como o Rony falou, elas serão alteradas, então não se preocupem, na hora que a gente voltar para as aulas, não vai ter debate pronto prova assim, não vai acontecer. Não é para acontecer isso. E também acredito que não terá muitos impactos no mês de julho. Mas isso assim, eu não posso confirmar 100%, mas essa é o que está negociando, conversando aí. Certo. Essa foi Então a tá bom. essa foi a primeira semana da faculdade com aula ao vivo online. Logicamente que com o tempo as coisas vão se acertando, vão se ajustando, a gente vai acostumando também um pouco, adaptando a essa modalidade de aulas online virtuais e para que tudo saia bem, que ninguém saia prejudicado, isso que é o mais importante. Exatamente. Então tá bom. Gente, se tiver qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail, no AVA. Não esqueça do trabalho e compartilhe isso com o restante da classe. Não esqueça do trabalho até dia 1º de abril. Eu sei que tem 2 pessoas que são de Votorantim, 2 ou 3 pessoas que vieram da Anhanguera Votorantim. Questione, ou eu não sei se elas estão no grupo do WhatsApp de vocês. Então, seria legal, se não tiverem, alguém que tivesse algum contato com elas, ou e-mail, quiser me passar também, eu falo com elas sobre esses trabalhos para dar tempo delas fazerem também. Lembrando que Ok. toda segunda-feira, nesse mesmo horário, nós teremos nossas aulas até que volte a aula presencial. Ok. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Obrigado pela atenção e disponibilidade de vocês. Até a próxima. Tchau, boa semana. Tchau, Tchau. boa semana. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.